Queridos visitantes também, né? Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui nessa noite. Um culto especial, um culto de gratidão a Deus pelos 54 anos da nossa MCA, né? Então temos muito que agradecer todas as mulheres que todos esses anos se investiram nesse trabalho tão maravilhoso da igreja. Então nós louvamos a Deus pela vida de cada uma, daquelas que já passaram por aqui, das que Deus já levou para a glória e também das que estão aqui. Que Deus abençoe a vida de cada uma que está aqui nessa noite. Como a irmã Joênia disse, nós vamos falar do tema onde Deus desafia a cada um de nós a estarmos realmente olhando para os nossos corações. Mas antes de estarmos abordando essa reflexão dessa noite, eu vou pedir para o meu esposo, para que ele esteja orando, para que Deus possa estar me usando, né? Que é uma alegria muito grande poder trazer a palavra de Deus, mas saibam que é uma responsabilidade também muito grande. Até eu brinquei ali no fundo, quando a gente estava orando com o pastor Verne e o pastor Paulo, que eu tenho aqui nessa noite, acho que 4 ou 5 pastores me avaliando, mas o que mais me teme é o pastor que está lá no céu, né? Que esse sim, a gente tem que entender que ele exige de cada um de nós, que possamos estar pregando a palavra, sendo fiel, né? Então eu vou pedir para que meu esposo esteja colocando minha vida diante de Deus. Há um bom tempo a gente tem orado por esse tema e também me colocado diante de Deus. Então que ele me use nessa noite, conforme o querer dele. A Joênia já disse o nosso tema. Eu vou usar um pouco aqui o microfone, mas eu vou tirar um pouco também. Nessa noite, vocês estão me ouvindo? Falando nessa noite sobre a questão do coração. Nós já cantamos hinos maravilhosos, teve apresentações relacionadas ao coração, a leitura relacionada ao coração, e é isso que Deus quer falar nessa noite. Que cada um aqui possa ter o seu coração aberto para que o Espírito Santo de Deus venha falar. A palavra coração, queridos, ela é citada na Bíblia aproximadamente 300 vezes. E só no livro de Provérbios, 70 vezes. Então, a gente pode ver o quanto é importante para Deus que nós estejamos realmente avaliando os nossos corações. E eu gostaria de apresentar aqui nessa noite 2 requisitos importantes para que nós possamos estar respondendo a essas 2 perguntas. De quem é o teu coração? Como ele está? A primeira pergunta nos leva a avaliar como está a nossa convicção. Eu trouxe um cartaz aqui para que destaque um pouco. Como eu disse, são 2 requisitos que vão começar com a letra C. Então, para que os irmãos estejam memorizando, eu trouxe essa palavra, convicção. Tá? De quem é o teu coração? Nós precisamos ter convicção, irmãos, de quem realmente é o nosso coração. A Bíblia é clara em dizer que enganoso é o coração e perverso. Isso a gente vê lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E Deus também, sabendo que nós, seres humanos, somos falhos e temos um coração realmente enganoso e perverso, Ele faz um convite para cada um de nós. Eu gostaria que cada um estivesse agora abrindo a sua Bíblia e deixe aberta em Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Então, Provérbios, capítulo 23, versículo 26. A princípio, eu vou estar lendo apenas a parte A do verso. Diz assim a palavra de Deus: dá-me, filho meu, o teu coração. Essa é a parte A do verso. Prestem atenção. Dá-me, filho meu, o teu coração. Aqui a gente vê um convite de Deus para cada um de nós. Mas prestem atenção, o verso ele fala, filho meu. Nós sabemos que nem todas as pessoas são filhas de Deus, são filhos de Deus. Todos somos criaturas. Mas lá em João, capítulo 1, verso 12, um verso muito conhecido, diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, não são todas as pessoas que são filhos de Deus. Esse convite é para cada um de nós que já realmente recebemos Jesus em nossas vidas. Cada um que crê em Jesus Cristo. Não conheço o seu coração nessa noite. Mas se você que está aqui nessa noite ainda não é filho de Deus, por ainda não ter
reconhecido Ele como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso hoje, porque esse convite pode ser para você também. Então, Provérbios 23, 26a diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Amada igreja, Deus quer o nosso coração. Ele quer que o nosso coração seja unicamente dele. Talvez você possa pensar nessa noite: mas eu tenho Ele como dono do meu coração. Eu já aceitei Cristo, né? Eu já aceitei Ele um dia na minha vida como Senhor e Salvador. A minha vida é dele, Ele é o dono. Mas será que Ele é realmente o dono do meu coração? Né? Será que realmente Ele é o Senhor da minha vida? Eu gostaria que nós estivéssemos pensando isso nessa noite. E se realmente Ele é o dono do meu coração e do teu coração, então nós devemos deixá-lo sondar o nosso coração. O salmista, lá no Salmo 139, verso 23 e 24, eu gostaria que a irmã que está com esse texto pudesse ler para nós. Ele faz uma oração nesse sentido. Então, Salmo 139, verso 23 e 24, a irmã que pegou esse texto poderia estar lendo. Que linda oração, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Será que nós temos coragem, como salmista, coragem suficiente para fazer essa oração, queridos? E será que nós estamos preparados para deixar Deus sondar, e não só sondar, mas provar o nosso coração? Fica uma pergunta aqui para cada um de nós estarmos avaliando. Irmãos, nós precisamos orar todos os dias, porque o nosso coração é enganoso, não é? Muitas vezes nós cometemos falhas, e nós precisamos deixar que Deus sonde sim os nossos corações todos os dias. Essa deve ser a nossa oração, né? Para que Ele venha estar realmente sondando. Porque nós não podemos confiar no nosso próprio coração. Sabe por quê? Vamos ver o que diz em Provérbios, capítulo 28, verso 26, a parte A. Diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato. Eu estive pesquisando essa palavra, insensato, e no dicionário diz que é assim, a definição. Insensato significa aquele que não é são, ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. O insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. Pratica seus atos sem temor ou sem acreditar que está prejudicando e maltratando os outros, já que não tem a correta consciência das maldades que consegue arquitetar e colocar em prática. Grande essa definição, né? Eu encontrei no dicionário. Nós não vimos nada de bom com a palavra insensato, né? Eu não quero que meu coração seja assim. Eu não sei vocês, irmãos, não sei você, igreja. Mas vamos pedir para que Deus realmente sonde os nossos corações. Porque nós não podemos confiar nele, né? Porque ele é insensato muitas vezes. Resumindo, insensato é aquela pessoa que age pelo próprio entendimento, né? Conhecemos muito bem o texto de Provérbios, capítulo 3, verso 5, que fala: confia no Senhor de todo o quê? O teu... Alto, vamos lá? Quero ouvir a palavra. Todo o teu coração, e não te estribes ou apoie no teu próprio entendimento. Não podemos esquecer disso, né? Que nós não podemos confiar de todo... devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, mas não devemos apoiar no nosso próprio entendimento, né? Então, mais a parte B aqui mostra que se nós apoiarmos no nosso próprio entendimento, nós seremos insensatos, né? Então, não devemos ser insensatos, nós devemos realmente confiar no Senhor de todo o nosso coração. Devemos deixá-lo sondar, né? Ajudar a realmente a gente olhar para aquilo que está dentro do nosso coração, que Deus não aprova, né? Que nos conduz para os maus caminhos. Precisamos, sim, pedir a Deus um coração puro, como o rei Davi pediu. A irmã Joênia já leu. Eu tenho uma irmã com o Salmo 51:10, por favor, leia novamente, né?
E essa deve ser a nossa oração. Salmo 51, 10. Que lindas palavras, né? Do salmista. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus quer que os nossos corações, igreja, sejam um coração puro. Um espírito reto diante dele. Mas o meu coração é realmente do Senhor? Então eu não devo deixá-lo só sondar, mas sim controlar o meu coração. Uma vez que meu coração, amada igreja, foi entregue a Deus, eu devo deixar que Ele sonde e controle. Nós devemos deixar Deus controlar todo o nosso ser. As nossas emoções, as nossas decisões. Devemos colocar diante de Deus os nossos planos, nossos sentimentos, pensamentos. Todo o nosso ser deve ser deixado nas mãos de Deus para que Ele venha controlar, né? Quando nós não deixamos Deus controlar os nossos corações, a gente corre um risco de pecar. Eu acho que cada um aqui já passou por essa experiência, né? Quando nós agimos pelo próprio entendimento, a tendência é realmente nós pecarmos, né? Então, quando nós não deixamos Deus controlar os nossos corações, nós vamos pecar, irmãos. O rei Davi é considerado, né, como um homem segundo o coração de Deus. A gente vê isso lá em 1 Samuel. A gente vê isso em Atos capítulo 13, verso 22. A irmã que está com esse texto pode ler. E isso, a gente vê aí nesse texto, né, o discurso de Paulo ali na sinagoga de Antioquia da Psídia. E a gente vê ele citando, né, Davi segundo o coração de Deus, né, conforme o meu coração, né, varão conforme o meu coração. Mas a gente sabe que esse homem, considerado segundo o coração de Deus, num certo momento da vida dele, ele não deixou Deus controlar. E aí, então, ele realmente pecou, né? Conhecemos a história, nós não vamos ler nessa noite, mas é uma história muito conhecida, onde a gente vê que Davi, né, olhou para a mulher do próximo, né, de Urias, Betseba, e ali ele comete o adultério. E para ajudar, né, ele não fica só nesse pecado, ele ainda prevalece pecando, e aí ele comete o quê? O assassinato, né? Ali o homicídio, onde ele mata Urias também. Por quê? Porque ele não deixou Deus controlar o coração dele. Um homem segundo o coração de Deus, mas ele vacilou. Em certo momento da vida dele, ele vacilou, não é verdade? Quando nós deixamos realmente que a carne, como ele deixou, né, os desejos da carne dominar, nós vamos pecar. Né? Isso não é só para jovens, não. Às vezes a gente cita os jovens, né? Porque jovens têm muitos desejos, mas todos nós temos. Todos nós pecamos muitas vezes por deixar realmente a carne tomar conta, por não deixarmos Deus agir nas nossas vidas. Quantas vezes nós agimos também como Davi, né? Quantas vezes nós não atentamos para a voz de Deus e então tomamos decisões erradas nas nossas vidas. Talvez você possa estar aqui nessa noite pensando, realmente, olha, essa semana aconteceu isso comigo. Né? Eu deveria ter colocado diante de Deus e eu não coloquei, tomei a decisão errada, não deixei Deus controlar o meu coração e agir pelo impulso, e aí então eu pequei, e aí então eu tive minhas consequências. Queridos, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Né? Um texto muito conhecido também, lá em Salmo 119, 11, quando o salmista fala, escondi, né? Algumas versões falam, guarda, né? Esconde a tua palavra no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que nós possamos estar pensando nisso. Né? Deus quer que realmente o nosso coração seja dele, que ele venha controlar, que ele seja o dono do nosso coração. E Deus somente poderá controlar o nosso coração se nós o permitirmos. Senão ele não vai realmente controlar. Vamos ver o que diz em Jeremias, capítulo 17, verso 10. A palavra de Deus diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho. A palavra esquadrinho é estudo, observo, analiso, pesquiso, esmiuço o coração. Eu provo os rins, e isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como está, né, o meu coração? Como está o seu coração? Está realmente sendo controlado por Deus? Aí nós já vamos partir para a segunda pergunta, tá? A segunda pergunta, ela diz,
como está esse coração? Não é isso? A primeira é de quem é o teu coração. A segunda é como está o teu coração. E a segunda pergunta, amada igreja, nos faz observar como está a condição desse coração. A primeira nos leva à convicção. A segunda nos leva à condição. Como está o meu coração? Como está o teu coração? Provérbios, como nós já lemos, né, no capítulo 23, verso 26, lemos a parte A, agora vamos ler na parte B, fala, e os teus olhos observem os meus caminhos. Né? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Nós precisamos realmente estarmos nesta condição de observar os caminhos do Senhor. Quando nós observamos os caminhos do Senhor, fica tudo mais fácil para esse coração ser controlado, né? Eu vou destacar 3 condições que exige dos nossos corações nessa noite. Uma delas é que o nosso coração, ele tem que estar disposto a obedecer, né? O meu coração, se ele é realmente do Senhor, se ele é sondado, se ele é controlado, ele realmente tem que estar disposto para obedecer. Guarde bem essa palavra, obedecer. É muito importante que o nosso coração esteja nessa condição. Vamos ver o que diz em João, capítulo 14, verso 21. A irmã que está com esse texto pode estar lendo. Isso, né? Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? Obediência, irmãos. Deus quer de nós a obediência, né? Quer que os nossos corações estejam dispostos a obedecer. Quando guardamos os mandamentos de Deus, isso é uma atitude de obediência e demonstração de amor a Deus, né? Não só obediência, como demonstração de amor. Nós vamos ver alguns exemplos na palavra de Deus de servos que foram obedientes, né? Se a gente folhear a Bíblia, a gente vai ver que tem muitos que foram obedientes a Deus. O primeiro que eu gostaria de destacar aqui está em Atos capítulo 5, verso 29. Tem uma irmã também com esse texto. Que declaração linda, né? De Pedro e os apóstolos quando estavam ali presos e deram esse testemunho, irmãos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que Deus quer de nós, né? Vemos ali, né, a situação de Pedro e os apóstolos que foram presos, mas aí eles mostram, né, que para eles o que importava mais era realmente obedecer, né, a Deus do que aos homens. Não importava, irmãos, as consequências que viriam. Mas o mais importante para eles era o que Deus pensava deles. É isso que nós temos que ter na nossa mente. O que é mais importante é o que Deus pensa de nós, né? Então, eles tinham essa preocupação. E eu pergunto, será que nós, né, temos tido esse desejo em nossos corações de sermos servos obedientes, custe o que custar? Né? Peço que cada um aqui esteja avaliando. Será que eu, Margarete, será que você, né, irmão, amada igreja, está disposto a realmente ser obediente a Deus, custe o que custar, como esses servos do Senhor? Nós devemos estar pensando nisso, né? E avaliarmos também até que ponto nós estamos obedecendo a Deus. É uma avaliação muito pessoal que a gente deve fazer aqui nessa noite. Ele quer que sejamos obedientes à sua palavra. Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Outra irmã que pode estar lendo para nós. Nós vemos aqui, né, Deus usando a vida de Moisés para falar ao povo de Israel o quanto seria importante, né, se o povo temesse e obedecesse a Deus. A gente sabe que muitas vezes o povo de Israel deixou de obedecer a Deus, né? Deus, ele tem muito prazer na obediência e não há dúvidas de que o que agrada ao coração dele é servos obedientes. Então, se eu queremos agradar a Deus, sejamos obedientes. Outro exemplo de obediência também, que a Bíblia nos mostra, é a vida de Abraão. Eu vejo Abraão, além de considerado o pai da fé, um homem obediente, né? A gente vê a história bíblica, quando Deus o chamou, ele teve que sair da sua terra, da sua parentela.
ele simplesmente obedeceu, ele foi, né? E muito mais. Depois a gente tem um episódio da vida dele, que Deus pede para que ele sacrifique seu filho Isaque. Em momento nenhum, ele deixou de falar, não, Senhor, eu não vou fazer isso. Não, ele foi realmente um servo obediente. Nós temos muitos outros exemplos, irmãos, em relação à obediência que a Bíblia nos cita. Mas de todos eles, o que mais me chama a atenção é o de Jesus, né? Nós vemos isso lá em Filipenses capítulo 2, verso 8. A irmã que está com esse texto, veja bem, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Que exemplo de obediência, né? Em momento nenhum Jesus deixou de obedecer ao Pai. Todos os momentos ele obedeceu ao Pai. Esse é então o maior exemplo, né, que nós temos de obediência para as nossas vidas. Os irmãos lembram das palavras de Jesus quando ele estava sendo crucificado? Vamos ver lá, antes dele morrer, ele disse umas palavras lindas. Lá em Lucas, capítulo 22, verso 42. Lucas, capítulo 22, versos 42. Diz assim, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Que lindas palavras de Cristo, né? Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso é atitude de obediência, né? Que exemplo. Irmãos, ser obediente é uma condição de um coração que é do Senhor. Será que nós temos sido obedientes? Veja bem, a primeira autoridade na nossa vida é Deus. Nós devemos ser obedientes a Ele todos os dias, guardando a sua palavra, os seus ensinamentos. Mas Ele coloca também pessoas na nossa vida como autoridades, como os nossos pais, né? Será que nós, filhos, temos sido obedientes? Será que meu coração está disposto a obedecer os meus pais? Né? A Deus, sem falar. Temos que obedecer Ele a cada dia. Mas e os nossos pais? Será que nós temos olhado para a palavra de Deus lá em Efésios, onde fala, filhos, sede obediente aos vossos pais? Eu gostaria que cada filho aqui estivesse pensando nisso. O teu coração, o meu coração é do Senhor, eu tenho que ter disposição para obedecer. Eu devo obedecer à autoridade que Deus colocou na minha vida, meus pais. Você que é aluno, né, seu professor, é uma autoridade que Deus colocou na sua vida. Você tem sido obediente aos seus professores? E você que trabalha, tem sido obediente ao seu patrão? São autoridades também, que devemos ser submissos a eles. Então eu gostaria que nós estivéssemos pensando nisso. Será que meu coração está disposto a obedecer? Como está o teu coração? Seu coração está disposto a amar? É outra condição. Um coração que é do Senhor, que é sondado, que é controlado, que está disposto a obedecer, também deve estar disposto a amar, né? Tem um texto na palavra de Deus, lá na primeira carta de João, capítulo 4, no verso 7 e 8, que fala sobre o amor. Eu gostaria que a irmã que estivesse com esse texto pudesse ler. Que texto profundo, né? Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus. Deus é amor, né? Mas aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não conhece... Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha a responsabilidade nossa como cristãos. Amar. O nosso coração tem que estar disposto a amar. Amar o nosso próximo não é somente uma condição, irmãos. É também um mandamento de Deus. Isso é mais profundo ainda, né? Não é só uma condição que a gente está colocando aqui de um coração que é do Senhor. Mas é também um mandamento. E por isso que nós devemos estar também amando. Porque se nós não amarmos, nós estamos o quê? Desobedecendo. Né? Espero que não seja nenhum coração aqui nessa noite que esteja desobedecendo a Deus porque não está amando o teu próximo, né? Porque não está demonstrando amor às pessoas. Em João capítulo 15, verso 12, diz assim, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Se nós amamos a Deus, nós também devemos amar o próximo, né? São os dois maiores mandamentos, não é isso?
Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, se nós amamos a Deus, também temos que amar o próximo. E esse amor, ele deve ser o quê? Incondicional. Né? A palavra incondicional é muito importante que a gente venha pensar nisso. Independente das condições, eu tenho que amar o meu próximo. Né? Seja aquela pessoa que me fez o mal ou fez o bem, eu devo amar. Mas é muito fácil, né, a gente amar aquele que faz o bem, não é isso? Ai, mas aquele que faz o mal é difícil, né? Aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos ofendem, irmãos, aqueles que realmente reconhecemos até como inimigos, esses são difíceis de amar, né? Mas o que será que a palavra de Deus diz sobre isso? Vamos ver? Mateus capítulo 5, verso 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha quantas condições aqui, né? Eu não devo só amar meus inimigos. Eu devo fazer o quê? Bendizer. Eu devo orar por eles. Como é difícil isso, não é? Só quem realmente tem um coração que é do Senhor consegue, né? Realmente amar. O meu e o teu coração, igreja, é do Senhor? Então, amemo-nos uns aos outros, né? E também os nossos inimigos. A gente conhece muito bem a parábola do bom samaritano. Uma parábola linda, né? Que é um exemplo realmente de demonstração de amor daquele samaritano. E a gente vê que ele atendeu a necessidade de uma pessoa que ele não conhecia, né? E ele foi lá, ele ajudou. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que realmente ajudar as pessoas que precisam de nós, independente se conhecemos ou não, independente se é um parente ou não, independente se é um amigo ou um inimigo. É isso que Deus nos ensina, né? Amar a todos. E o maior exemplo de amor que podemos ter na Bíblia é o próprio Jesus Cristo. Tanto na obediência quanto no amor, o maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por nós. Que amor é esse, né? Que amor grande que é esse. Que nós possamos ter realmente corações iguais ao do Mestre, né? Iguais a de Cristo, disposto a amar. Eu pergunto aqui, será que tem alguém aqui nessa noite que está com seu coração amargurado, que tem um problema com alguém, não está conseguindo amar essa pessoa? Coloque-se diante de Deus. Peça ajuda a Ele, né? Para que você possa ter esse coração disposto realmente a amar, né? O amor, irmãos, é a marca do cristão. Nós devemos amar constantemente. Nós devemos ter corações amáveis, atitudes amáveis, para que as pessoas venham até nós. Ninguém gosta de chegar perto de alguém, não é, pastor Verne, que não seja amável. Pelo contrário, ela se distancia. E nós, como cristãos, nós temos que dar essa abertura para que as pessoas venham até nós, principalmente se nós queremos falar de Cristo. E como nós podemos falar de Cristo para alguém se eu não sei o que é amar, se eu não demonstro amor por alguém? Ou se eu não amo a mim próprio, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que não se amam a si próprio? Então, nós devemos realmente ter o nosso coração disposto a amar. Uma outra condição também, além de obedecer, né? Disposto a obedecer, além de disposto a amar, eu devo ter o meu coração disposto a perdoar. Esta é mais uma condição daquela pessoa que tem o seu coração diante do Senhor. Daquela pessoa que deixou Deus sondar, deixou Deus controlar, daquela pessoa que já está disposta a obedecer, disposta a amar, ela também deve estar disposta para perdoar. Se o meu coração é controlado por Deus, então ele deve estar cheio de perdão, né? Irmãos, se Deus perdoou os nossos pecados, e se nós queremos imitá-lo, né, imitar Cristo também, Paulo nos ensina lá em Efésios capítulo 5, verso 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós devemos imitar, né, o nosso Deus, e devemos estar perdoando, né? Que motivos nós temos para perdoar alguém?
A Bíblia, ela nos mostra, né, que nós devemos perdoar as pessoas 70 vezes quanto? 7. Vamos ver isso lá em Mateus capítulo 18, verso 21 e 22? É pouco, né? 70 vezes 7. Quem é bom de matemática aí? Quanto que dá? Como? 490, não é? 490 vezes, né? Mas vamos ver, então, o que diz em Mateus capítulo 18, verso 21 e 22. Veja bem, para nós pode ser que seja impossível, né? Perdoar 490 vezes, irmãos, a mesma pessoa. Não é? 490 vezes a mesma pessoa, né? Parece que é impossível, né? Mas a ideia aqui é de um perdão infinito. É um perdão realmente que não tem limites. É o perdão incondicional de Deus, né? E vamos ver então, se nós perdoarmos, receberemos o perdão. Mas se nós não perdoarmos, irmãos, nós não vamos receber o perdão. O próprio Jesus dá essa condição em Mateus capítulo 11, verso 25 e 26. Desculpa, Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. A irmã que tem esse texto pode ler. Olha, não sou eu que estou falando isso, não. É a palavra de Deus, né? Então, quando estiver orando, preste atenção. Se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Olha que profundo é isso, né? Então, todas as vezes que nós estivermos orando, vamos avaliar como está o nosso coração. Será que não tem alguém lá que a gente precisa perdoar? Porque se você não perdoar, irmão, não adianta. Deus não vai perdoá-lo também. Se eu não perdoar essa pessoa, Deus não vai me perdoar, né? Se realmente nós compreendemos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. Hoje pela manhã, né, nós tivemos a celebração da ceia e eu achei muito profundo o que o pastor Verne falou para que a gente pudesse estar orando, né? Agradecendo a Deus por Ele ter nos acolhido. Irmãos, nós devemos pensar nisso não só na ceia, né, pastor? Todos os dias. Agradecer a Deus por Ele ter nos acolhido, né? Agradecer a Deus por o que Ele fez na cruz por nós. E se nós realmente compreendemos isso que é profundo para cada um de nós, então o perdão vai fluir no nosso coração. Mas se nós não compreendermos isso, ele não vai fluir. Perdão é fruto de um coração submisso a Deus. Um coração humilde, que sabe que Deus está no controle e considera a ofensa uma oportunidade para refletir os ensinamentos de Cristo. Essas palavras não são minhas, são do pastor Davi Murk. Eu admiro muito ele foi meu professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida, ele me deu aula de homilética, ele vai estar aqui agora em junho, né? Julho, olha, venham, porque aquele homem é de Deus. Ele fala maravilhosamente, né? E é profundo. Perdão é fruto de um coração submisso a Deus. Um coração humilde, que sabe que Deus está no controle e considera a ofensa uma oportunidade para refletir os ensinamentos de Cristo. Será que nós temos feito isso? Será que quando alguém ofende a gente tem parado para refletir realmente o que Cristo nos ensina sobre o perdão? Vamos ver o que diz Efésios capítulo 4, verso 32. Isso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Talvez alguém tenha te ofendido, né? Talvez, como eu já coloquei, você está aqui nessa noite com o seu coração apertado, machucado, talvez alguém que te traiu, alguém que te ofendeu, falou alguma coisa que não te agradou. Seja o que for, irmão, seja a gravidade que for dessa ofensa, o perdão não é somente uma escolha minha, é uma determinação de Deus. Então eu gostaria que cada um estivesse pensando aqui, não importa a ofensa, né? Seja o marido que ofendeu a esposa, ou a esposa que ofendeu o marido, e você está amargurado, você está com ódio no seu coração, independente da ofensa. Veja bem, não é uma escolha, não é uma decisão minha, é uma determinação de Deus. Você pode estar pensando, como eu posso perdoar, né?
você não entende a minha situação, aquela pessoa me ofendeu muito, eu não tenho condições, eu estou amargurado, eu não quero perdoar, eu não vou perdoar. Vocês já ouviram isso? Pessoas se dizendo cristãs, dizendo, eu não vou perdoar. Irmãos, quando nós falamos que nós não vamos perdoar alguém, é porque talvez nós nunca tivemos uma experiência, ou nunca tivemos experimentado o perdão de Deus nas nossas vidas. E quando falamos que não vamos perdoar, e quando eu também me torno uma pessoa amarga, né? Geralmente a pessoa ela se torna amarga mesmo, né? Ela tem ódio no seu coração e também deixa de perdoar as pessoas. Eu estou supondo o quê? Que os pecados dos outros são mais graves do que o meu, do que os meus pecados contra Deus. Muitas vezes a gente se julga assim, né? Eu não vou perdoar porque eu não fiz nada. Ela que me ofendeu, e às vezes a gente não avalia isso, né? A gente está achando que o pecado daquela pessoa é muito maior do que aquele que eu cometo contra Deus, né? Então a gente tem que pensar nisso. Efésios capítulo 4, verso 31. Outra irmã pode ler? Quanta coisa ruim, né, que às vezes tem nos nossos corações, né? Quantas coisas que a gente precisa pedir para Deus sondar, né? Amargura, ira, cólera, tantas coisas que impedem Deus falar com a gente, irmãos. Como a gente pode chegar diante desse Deus que é santo, que é puro, com o nosso coração assim, né? Com ira, com ódio de alguém? Como pode? Mas veja bem, a cruz de Cristo transforma essa expectativa. Se eu olhar para a cruz de Cristo, eu vou deixar que realmente isso seja transformado no meu coração. Por meio da cruz, eu percebo que qualquer pecado cometido contra mim nunca será tão grave como os pecados que eu cometi contra Deus. Nós precisamos ter esses olhos, né? Olhar para nós mesmos. Quando entendemos o quanto Deus nos perdoou, irmãos, não é difícil perdoar os outros. Temos que olhar para o perdão de Cristo nas nossas vidas. Mais uma vez eu quero destacar o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinando, né? A importância do perdão. Ele morreu numa cruz para nos perdoar, para nos purificar de todo o pecado, né? Para nos dar a salvação eterna. Jesus, nós devemos estar lembrando dele todos os dias, né, pastor Werner? Por ele ter nos acolhido, por ele ter nos perdoado. Muitas pessoas dizem, eu perdoo, mas eu não esqueço. Não, eu não vou esquecer, mas eu perdoo. Já ouviram isso também? Né? Veja bem, não é verdade que a gente fala, eu não esqueço. A ofensa aconteceu, é o fato, ele está ali. Mas sabe qual a diferença, irmãos? A gente vai lembrar daquele acontecimento sem ressentimento, né? Sem amargura, sem ódio. Isso é perdão. Eu vou lembrar do que aconteceu, mas sem ter ódio da pessoa. Eu não tenho como esquecer, aconteceu. Mas eu vou lembrar sem ressentimento. É isso que Deus quer de nós, né? Que a gente possa ter um perdão incondicional, né? Agora eu perdoei, eu não tenho que ficar lembrando com ressentimento daquele fato. Posso dizer que esqueci nesse sentido, né? Que eu não vou lembrar mais com ressentimento. Mas o fato aconteceu. Muitas vezes, nós agimos da seguinte forma. Nós queremos o perdão, mas não queremos perdoar. Né? Eu mereço perdão, mas eu não vou perdoar, não. Quantas vezes, né? Nós agimos assim. Mas, se eu não entendi o perdão que Deus me deu, não serei capaz de perdoar. Eu tenho que entender isso. Né? Que Deus me perdoou, eu preciso perdoar o meu próximo. Eu preciso entender isso. E se eu não entender, eu não vou conseguir perdoar os meus ofensores. Eu não vou conseguir perdoar aquele que me ofendeu. Um amigo na escola, alguém no trabalho, um vizinho, seja na igreja. Eu não vou conseguir perdoar. Né? Se eu não entender o perdão de Deus. Se eu não entender o perdão que Deus me deu, eu não vou ser capaz. Davi Merck diz também que quando realmente percebemos o tamanho da dívida que temos com Deus, todas as ofensas que pessoas cometem contra nós, embora reais e difíceis, diminuem em comparação à graciosidade do perdão de Deus. Olha, prestem atenção, vou ler novamente. Quando realmente percebemos o tamanho da dívida que temos com Deus, todas as ofensas que pessoas cometem contra nós, embora reais e difíceis,
diminui em comparação à graciosidade do perdão de Deus. Não dá para aceitar, irmãos, uma pessoa que se diz cristão, que não consegue falar com o outro, que não consegue olhar para a cara do outro, não consegue cumprimentar o seu irmão. Né? A gente vê isso muito nas igrejas. Né? Como o inimigo age nessa área, não é verdade, pastores? Como ele age nessa área de relacionamentos? Né? As pessoas convivem na mesma igreja, não conseguem se dialogar, não conseguem dizer um bom dia. Né? Nas nossas casas, quantas vezes eu recebi uma mensagem de uma amiga essa semana, e ela compartilhou comigo, ela abriu o coração dela, não vou dizer quem é, né? Mas eu estou orando por ela, e ela estava amargurada, ela estava triste, no sentido de tristeza, porque as suas 2 filhas fazem meses que não conversam. Como é triste isso dentro de um lar. Quando os próprios não se conversam um com o outro, né? Quando a própria família não consegue ter um relacionamento, não consegue perdoar. Pessoas que conhecem o amor de Deus, pessoas que se dizem que experimentaram o perdão de Deus e convivem dessa forma. Não sei, você que está nessa noite, se está nessa condição, né? Eu bato na mesma tecla, né? O perdão é uma das áreas mais difíceis, né, na vida cristã. Se você estiver aqui nessa noite com o seu coração assim, né, com mágoa de alguém, perdoe essa pessoa. Antes de dormir, ou antes de ir embora, se ela estiver aqui, ou que seja em outro lugar, ligue para ela, fala, eu te perdoo. Ou se você tiver que pedir perdão, fala para ela, eu quero pedir perdão, porque eu falei. Né? Vamos ser humildes e reconhecer quando nós falhamos também. Então, eu gostaria que nós estivéssemos pensando nisso. Vamos ter um coração disposto a perdoar. O próprio Jesus nos ensina a obedecer, a amar e a perdoar. Que exemplo para as nossas vidas, né? Vamos olhar para Cristo, né, em nós. E eu quero concluir a meditação nessa noite dizendo que através dessas 2 perguntas que nós vimos, né, de quem é o teu coração, como ele está, fizeram com que cada um de nós víssemos a importância de realmente termos essa convicção de que o nosso coração deve ser do Senhor, que o nosso coração deve ser sondado todos os dias, que o nosso coração deve ser controlado para que a gente possa buscar a Deus com um coração puro, um espírito reto. E que nós possamos realmente ter essa condição de ter um coração disposto a obedecer, disposto a amar e disposto a perdoar. Eu vou convidar a equipe de louvor para vir à frente, mas antes eu vou só ler o cântico que nós vamos cantar nessa noite, irmãos. Eu gostaria que nós estivéssemos cantando com o nosso coração, a nossa mente, que a gente estivesse avaliando a letra desse cântico. É um cântico conhecido, fala o coração igual ao teu. Ele fala assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. É um reconhecimento nosso. Humildade diante de Deus. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Será que nós não precisamos nessa noite fazer uma oração assim? Senhor, dá-me um novo coração. Porque aquele coração que eu tinha até antes de entrar aqui era um coração realmente perverso, um coração insensato. Dá-me um novo coração. E aí o cântico fala, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Como Jesus nos ensinou isso, né? Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, como nós vimos, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar a meu irmão, disposto a amar. E a olhar com teus olhos, perdoar, disposto a perdoar, perdoar com o teu perdão. Enche-me com o teu espírito. Endireita os meus caminhos, ó Deus. Dá-me um novo coração. Eu gostaria que você estivesse cantando, irmão, nessa noite. Estivesse cantando realmente, como se você estivesse fazendo uma oração. Para que Deus te dê condições, para que Deus me dê condições de ter um coração transformado. Um coração que seja aprovado por Ele, amém? Então, a equipe de louvor, nós vamos cantar com eles, mas cante em espírito de oração.